Imagine dois objetos, um prego e um relógio. Agora eu quero que você imagine os dois objetos, eles são objetos animados. Ou seja, você pode falar com eles, você pode fazer perguntas para eles e esses objetos eles respondem, eles falam com você. E agora você chega para o primeiro objeto, que é o prego, e que tipo de pergunta você faria? É um simples prego. E que pergunta você faria para um prego? Eu acho que existe uma pergunta que é bastante interessante, que é você perguntar o seguinte: chegue para o prego e fale: prego, ó senhor prego, me diga, qual é a sua função? Para que você serve? Na sua opinião, senhor prego, qual que é o seu propósito? Por que você foi criado? E talvez aquele prego ele responderia da seguinte maneira: ele diria: ó meu senhor, que interessante sua pergunta. Há alguns dias atrás eu e alguns outros pregos, nós estávamos exatamente isso discutindo a respeito desta pergunta. Então eu posso lhe responder porque era exatamente o que a gente estava debatendo, eu e alguns outros pregos, alguns dias atrás. E ele diz assim: olha, a verdade é que nós que somos pregos, nós não sabemos ao certo qual que é a nossa função, né? Alguns acreditam que a nossa função é fazer nada, é simplesmente ficar solto na terra, ficar jogado por aí. E já existem outros pregos que eles dizem que a nossa função talvez seja pregar alguma coisa, ser batido em uma tábua, ser batido em uma parede e perfurar algumas coisas. Já existem outros que acham que o seu maior propósito é ficar no meio da rua e para que venha um veículo e quando aquele veículo passe por cima de nós perfuramos os pneus dos veículos e assim nós teríamos um ato grandioso, um propósito grandioso, o de furar pneus. E aquele prego ele responderia para você e diria assim: olha, a verdade é que eu não sei bem qual que é o meu propósito. Eu fico um pouco na dúvida. Eu acredito que talvez nosso propósito pode ser talvez qualquer um destes, né? E agora você chega para um relógio, que também é um objeto animado, e você faz a mesma pergunta. O que esse relógio perguntaria? O que esse relógio responderia? É óbvio que esse relógio, assim como os pregos, ele poderia responder qualquer coisa. Quando ele olha para si mesmo, quando ele tem uma visão de si mesmo, ele pode responder diversas coisas a respeito de si mesmo. Ele pode duvidar, ele pode divergir, ele pode falar inúmeras coisas a si mesmo. E essa é uma ilustração interessante, porque nós sabemos qual que é a função do prego. Nós sabemos qual que é a função do relógio. A verdade é que eles têm uma única função, somente uma função. E é interessante imaginar um prego que acha que a função dele é ficar por aí, jogado. É interessante, é engraçado imaginar um prego que imagina que a sua função seja furar pneus, né? Chega a ser engraçado isso, porque no final das contas nós sabemos que qualquer outra finalidade que você dá para um prego, aquela finalidade vai ser um desastre, sabe? Não foi para isso que o prego foi criado, não foi. O relógio ele tem uma única função e se você usar esse relógio para outra função, simplesmente não vai, não, aquilo ali vai ser uma tragédia, né? Imagine, por exemplo, o prego que achava que a função dele era furar pneus e agora ele está ali no meio da rua até que vem um veículo e ele fura o pneu daquele veículo. E quando ele fura o pneu daquele veículo, todo feliz, ele pensa: poxa, que bom, eu cumpri o meu propósito, estou aqui, consegui perfurar o pneu de um veículo. Mas segundos depois que ele faz isso, o que acontece com esse prego? A cabeça do prego começa a se desgastar no asfalto. Ou seja, ele achou que o propósito dele era aquele, mas como não era aquele propósito, ele começa a ter um desgaste por causa da função que ele está fazendo, que é uma função totalmente errada. Ou imagine o outro prego que está no meio do tempo, esperando ser corroído pela ferrugem, né? Esperando simplesmente fazendo nada.
O que acontece é que se você der qualquer função que não seja a função adequada para o prego, haverá consequências graves, haverá tragédia envolvida nessa reação. E o prego que ficar no tempo, ele pode se cansar. Ele pode começar a pensar, poxa, se a minha função é só essa de ficar aqui jogado pelo chão, ele pode começar a ter uma depressão. Ele começa a se questionar porque a função dele é pequena demais. Ou o prego, que achou que a função dele era furar pneus, em pouco tempo ele começa a se desgastar e ele começa a sentir as dores, porque ele está fazendo algo que é grande demais para ele. Ele está fazendo uma função que não foi feita para ele. Obviamente que o único prego que ficaria feliz seria aquele prego que tem uma finalidade de pregar tábuas, de realmente cumprir aquele propósito que ele foi imposto. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? No final das contas, não importa o que um prego responda, não importa qual ideia o prego tem de si mesmo, de qual é a sua finalidade. A melhor pergunta que poderíamos fazer seria não para o prego, mas seria para o criador do prego. Você chega para a pessoa que produziu o prego e diz: para que finalidade você produziu este prego? Obviamente que somente o criador daquele objeto ele teria a resposta correta. Ou o criador daquele objeto não fugiria e não cometeria equívocos de dizer: eu fiz esse prego para jogar ele no meio do tempo. Eu fiz esse prego para furar pneus. De maneira alguma. Com certeza o criador, ele responderia somente a verdade. Ele responderia somente a finalidade correta. E por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu trouxe essa ilustração tão abstrata? Porque é exatamente isso. Neste mundo, todas as coisas possuem uma finalidade. Você sabe que um celular é feito para fazer ligações e para outras tarefas, porque o celular é um objeto multifuncional. Você sabe que pregos foram feitos apenas para pregar tábuas. Você sabe que parafusos foram feitos para apertar porcas e assim por diante. Cada objeto neste mundo tem uma finalidade. E por mais que nós tivéssemos a oportunidade de perguntar para esses objetos qual é a sua finalidade, talvez esses objetos responderiam coisas absurdas. Talvez eles teriam uma visão de si próprios totalmente erradas. E obviamente que isso seria uma tragédia. Então a pergunta ideal deveria ser perguntar para o criador daquele objeto, para o criador daquele ser, qual é a sua finalidade. Porque somente quando aquele objeto, aquele ser, ele está em harmonia com a sua finalidade, podemos dizer que ele vai se encontrar completo. Ele vai se encontrar feliz. O homem é da mesma forma. Você é da mesma forma. Eu acho que uma das perguntas mais importantes que um homem deveria fazer é: qual é o meu propósito? Se eu fui criado, qual é a minha finalidade? E não importa se a sua opinião difere da minha. Não importa se a sua opinião difere da maioria ou da minoria. Ou não importa se a sua opinião vai ser diferente da opinião de outros. Porque no final das contas, a nossa opinião não importa. O que eu digo ser o sentido para a minha vida, o que eu digo ser o sentido para a vida de todos os homens, isso não importa. Porque o que realmente importa é o que o Criador diz ser a nossa função. Para que nós fomos criados? Aí sim. Ou seja, nós deveríamos ir atrás da resposta não em nós mesmos. Nós deveríamos ir atrás das respostas não perguntando para um, perguntando para outro. Mas nós deveríamos encontrar a única resposta que é correta. E essa resposta, ela vem do Criador. E enquanto nós não encontrarmos essa resposta, alguns de nós sentiremos depressão, alguns de nós sentiremos tristeza por estar fazendo uma função menor do que a que foi estabelecida para nós fazermos. Ou algum de nós estarão cansados, estarão desgastados, porque está tentando fazer uma função muito maior do que aquilo lhe foi proposta. É importante sabermos qual é realmente a nossa função, qual é realmente o nosso propósito neste mundo.